A graça e a paz a todos que estão assistindo esse vídeo aqui. Quem está falando é o pastor Pedro. Estou falando aqui de Chapecó, Santa Catarina. E em especial um abraço ao pastor Renato, que é uma pessoa muito especial na nossa vida e pediu para que eu mandasse essa mensagem aí para a igreja. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse período que a gente está vivendo, né? Esse período aí de quarentena em relação a toda essa situação relacionada ao coronavírus, né? E trazer uma palavra, ao mesmo tempo que é uma palavra de conforto, mas também é uma palavra de atenção para a igreja. Nós precisamos estar atentos a algumas coisas. É uma situação bem complicada, né? Você fica acompanhando nas redes sociais as pessoas às vezes brigando muito em relação a isso, e não sou diferente, porque nós temos convicções de fé, temos convicções políticas, temos convicções ideológicas, e é muito comum então que nas redes sociais, num período como esse, as pessoas discutam muito. Mas é uma questão que a gente sabe que pode ser passageira ou levar mais tempo, mas a questão é: qual é o nosso posicionamento enquanto cristãos diante de tudo isso que está acontecendo? Eu imagino que os irmãos que estão acompanhando, todos já têm alguma caminhada de fé. Aqueles que são novos na fé também podem depois conferir isso na Bíblia. Mas a Bíblia nos ensina em vários momentos, né, que todas essas situações que estão acontecendo, elas são chamadas de princípios das dores, que aconteceriam nos últimos dias. Mas o curioso é que, de acordo com o contexto bíblico, os últimos dias, né, dentro daquilo que a gente aprende nos evangelhos, eles se estendem desde a morte e ressurreição de Jesus até os dias atuais e até a segunda volta dele, na verdade. Então, em todas as eras da igreja, todas as épocas em que a igreja viveu, nesses 2000 anos de existência da fé cristã, nós podemos dizer que os cristãos viveram a fé como sendo os últimos dias. Porque a volta de Jesus, ela é uma volta iminente. A palavra iminente significa prestes a acontecer. Então nós temos que estar sempre prontos. Se você lê nos evangelhos, se você lê em Atos dos Apóstolos, se você lê as cartas de Paulo, as demais cartas apostólicas, você vai perceber que os cristãos do primeiro século, eles já viviam como se Jesus estivesse prestes a voltar. Então não é novidade para nós, né? Mas nos últimos tempos a gente vê que tem se acentuado esses sinais. E os textos que nós lemos na Bíblia, a gente sempre percebe isso. Você vai ver ali nos Evangelhos, o livro de Lucas, né? Lucas capítulo 21, a partir do versículo 9, que fala dos princípios das dores, né? Que se levantará nação contra nação, reino contra reino, né? Todas aquelas situações que são descritas ali. Então não há uma novidade, vamos dizer assim, para nós nas épocas atuais. Mas é curioso que toda vez que isso acontece, surgem muitas interpretações. Alguns mais radicais dizem que não, vai acontecer amanhã, né? Como o pastor Renato falou no domingo, nós não temos como estipular uma data. Deus não deixou isso por escrito. Você pode investigar biblicamente que não há uma data específica para isso. O próprio Jesus disse que não pertence aos homens saber as estações, né, que Deus escolheu conforme a sua própria vontade. Mas nós temos que ficar atentos aos sinais. Mas nós temos que ter cuidado, ter muita prudência, né? Temos que ter o pé no chão. Nossa mente tem que estar em Deus, tem que estar no céu, né, nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, mas nós temos que ter os pés no chão. Quando Jesus orou pelos discípulos, ele pediu ao Pai, ele disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É isso que nós temos que ter em mente, que nós tenhamos que ter uma vida tranquila, uma vida em paz, pedir a Deus que nos livre do mal, sim, mas ter consciência de que nós ainda estamos aqui, ter consciência que nós ainda temos que dar um bom testemunho, e eu creio ainda que há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Então a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Eu lembro que em 2004, quando aconteceu um tsunami na região da Indonésia, acho que talvez o maior tsunami da nossa era, do século XXI, foi um tsunami muito grande, morreram aproximadamente 230 mil pessoas, né? E eu lembro que em muitas pregações, muitos pastores, eu ouvi falar muito sobre isso,
do texto do Evangelho, o próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 9, se eu não me engano, é lá pelo versículo 25 que fala sobre diz mais ou menos assim, as nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E esse texto ficou muito claro para as pessoas que estavam vivenciando aquilo naquele momento. Mas isso foi em 2004, né? Estamos falando aí de muitos anos atrás, são 15 anos atrás. Então, historicamente, 15 anos é muito pouco, mas a gente tem certeza de que esses sinais eles não são os últimos, né? Em 2011 aconteceu outro tsunami no Japão, muitas pessoas morreram também. E novamente eu vi pessoas usando esse mesmo texto, talvez um pouco fora de contexto, se a gente analisar todo o texto bíblico que fala disso. Mas o que eu quero realmente trazer para nós, para a igreja, para refletir hoje, é em relação a qual é a nossa postura como cristão, como nós devemos nos portar numa situação assim. E se você puder pegar na tua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 28, versículo que todos devem conhecer, é um versículo que é bem conhecido, e algumas pessoas, dependendo da forma como leem ele, ficam com medo, né? Ou ficam alegres. Né? Eu espero que você seja aquele que se alegra. Esse texto diz assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Por que esse texto é importante? Eu sou professor, né? Trabalho na rede estadual de ensino aqui de Santa Catarina, há alguns anos já. No ano de 2009, 11 anos atrás, eu tive um aluno que tinha 15 anos de idade e ele era soro positivo, ele tinha AIDS, né? Tinha um HIV positivo, ele tinha AIDS. Ele contraiu a doença no parto, ele não foi uma pessoa que tenha feito algo especificamente para se contaminar. A mãe dele era uma pessoa que tinha o vírus, uma vida bastante infeliz, uma pessoa que se drogava, se prostituía para poder comprar droga, e ele acabou sendo contaminado no momento do parto. Né? Naquela época ainda não existia digamos, a técnica que eles usam hoje, que é tirar todo o útero da mãe praticamente para fora, a placenta inteira e só depois tirar o bebê para não ter contato com o sangue. Naquela época não tinha isso e ele acabou pegando o vírus no momento do parto. Uns meses depois do nascimento dele, a mãe dele morreu, faleceu. O pai ele nunca soube quem era, a mãe nunca disse também. E ele foi criado pela avó. E esse aluno ele me contou isso, confiou em mim para contar isso, porque não é o tipo de assunto que eles gostam de contar. É curioso como as pessoas, às vezes, apesar de toda a informação que nós temos, as pessoas ainda têm receio, têm medo até de tocar na pessoa, sentar no mesmo lugar onde ela senta, fazer um trabalho em conjunto. Ele contava que os colegas, quando ele revelava isso, os colegas já não queriam mais ter amizade com ele, então era muito triste. Então ele selecionava as pessoas em que ele podia confiar, que ele achava que podia confiar e contava sobre isso. E eu fui uma pessoa, digamos assim, privilegiada, porque eu acabei conhecendo uma pessoa maravilhosa. Um menino com 15 anos acabou me ensinando algo que eu trago para a minha vida, assim, me marcou muito, né? Ele disse que quando ele cresceu o suficiente para entender o que ele tinha, né, que ele sabia que ele tinha algo diferente, quando ele veio para a escola, principalmente, ele tomava o coquetel de remédios que ajudava a prolongar a vida, no caso, né? Eu não vou saber explicar exatamente como funciona, mas basicamente tomando aquele coquetel de remédios a pessoa não desenvolve a doença. Ela tem o vírus no corpo, pode inclusive transmitir, mas ela não desenvolve a doença. E ele, quando ele cresceu, ele entendeu, participando das aulas, entendendo o que aquilo significava, ele disse que no começo ele ficou muito revoltado. Ele disse, poxa, quem é o culpado disso tudo é minha mãe, quem é a culpada, no caso, é minha mãe. Mas ela já faleceu, eu não tenho como colocar a culpa nela. E no começo eu chegava a pensar que a culpa era do mundo, ele dizia assim. Mas ele sabia que algo não estava certo e aí ele pensou consigo mesmo, um jovem ainda, imagina, um menino, uma criança praticamente com 9, 10 anos, ele se fez a seguinte pergunta: eu sei que eu vou morrer, né? Não que os outros não vão morrer, mas eu tenho mais certeza da minha morte do que os demais, do que as demais pessoas, porque para mim isso é uma coisa certa, não tem saída. Não que os outros não vão morrer, mas eu sei que eu vou morrer
Tenho mais certeza disso. E se isso é uma certeza para mim, eu preciso saber para onde eu vou. O que vai acontecer comigo? Será que tudo acaba na morte? Será que tem um destino? Será que tem um céu, um inferno? E ele disse que ele começou a procurar em várias religiões. A cidade de Chapecó é uma cidade grande, relativamente, né, a maior aqui do oeste do estado de Santa Catarina, mais de 200 mil habitantes, para a nossa região aqui é grande. E aqui nós temos muitas manifestações religiosas, muitas religiões. E ele procurou em várias religiões. Ele foi desde centro espírita, terreiro de Umbanda, Candomblé. Ele procurou na Seixonoye, crenças orientais, no espiritismo, né, a crença da reencarnação. E até que um dia, uma das últimas opções que ele teve, ou que ele se preocupou em procurar, foi o Evangelho. Né? Ele acabou conhecendo uma pessoa que não levou ele necessariamente para uma igreja, mas apresentou o Evangelho para ele. E se propôs a discipular ele, ensinar ele todas as semanas. Né? E ele foi aprendendo do Evangelho, aprendendo com aquela pessoa, e acabou com o tempo indo para uma igreja. E me contou isso assim, de coração aberto. E um dia eu até perguntei para ele assim, e me diz uma coisa, conhecendo o Evangelho, sabendo do poder que Deus tem, sabendo daquilo que está escrito no Evangelho, ele me disse, eu perguntei para ele assim, você tem, né, já pensou em pedir a Deus a cura? E ele, sim, professor, eu já orei, pedi eu mesmo a Deus, eu pedi que orassem por mim, pastores oraram por mim, muitos, mas eu não fui curado. Mas ele me disse assim, mas olha, professor, a minha fé não está baseada na cura. A minha fé não está baseada naquilo que Deus pode fazer por mim. A minha fé está baseada naquilo que Deus já fez por mim. Jesus morreu por mim, para mim ser salvo. E a maior dúvida que eu tinha era o que acontece, para onde eu vou depois que eu morrer. Essa dúvida o Evangelho me tirou. Né? O Evangelho não apenas escrito, mas o Espírito Santo revelou isso no meu coração. E hoje eu digo, professor, assim, eu sei para onde eu vou o dia que eu morrer. Então eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Não que eu queira morrer, eu quero viver, eu quero fazer muita coisa ainda. Mas se acontecer de eu morrer, eu estou tranquilo, porque eu sei para onde eu vou. E ele me disse uma coisa, e é isso que eu quero que vocês entendam. Né? Ele disse isso e isso marcou muito no meu coração. Ele disse assim, professor, nessas minhas andanças, nessas minhas pesquisas, nas diversas crenças e religiões, eu descobri uma coisa. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Elas vivem como se nunca fossem morrer. As pessoas não se preparam para a morte, quer seja a morte delas ou a morte de pessoas com quem elas convivem e pessoas que elas amam. E isso marcou muito no meu coração. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Esse momento que a gente está vivendo, eu quero trazer esse ensino. Esse menino de 15 anos trouxe para mim. Porque até aquele momento eu já conhecia o Evangelho, eu sabia do sacrifício que Jesus fez por mim, eu sabia do amor que Deus tem por mim. Eu já sabia disso, eu não tinha dúvidas disso. Mas eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eu também estava vivendo como se nunca fosse morrer. Nós pensamos que temos todo o tempo do mundo, né? E nós temos tempo, sim, mas não é todo o tempo do mundo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não saio, você não sai de casa. Nesse momento ninguém está saindo de casa, né? Mas quando nós, em tempos normais, saímos de casa para trabalhar, para estudar, para ir à igreja, você não sai de casa pensando, poxa, hoje talvez seja o último dia da minha vida. Você não faz isso. Eu não faço isso. Ninguém faz isso. Porque nós não queremos pensar nisso. Mas é uma coisa que é certa. Se Jesus não voltar nos próximos meses, nos próximos dias, nas próximas semanas ou nos próximos anos, provavelmente alguns de nós não vão mais estar aqui. E aí? Para onde nós vamos? A palavra nos ensina, a palavra nos dá essa esperança. Por isso eu sempre digo assim, um dos sintomas de quem é realmente salvo é não ter medo da morte. Não confunda não ter medo com querer morrer. Eu não quero morrer, eu quero viver. Tenho muita coisa para fazer. Tenho meus filhos, eu quero ver eles formados, eu quero ver eles sendo homens de bem. Eu tenho muitas pessoas ainda para quem eu quero falar de Jesus. Eu tenho muita coisa para fazer. Então eu não quero morrer. Mas
Se acontecer, eu sei para onde eu vou, então eu estou tranquilo. Essa é a certeza que nós temos que ter. Independente da situação que vai ficar o país, se vão morrer muitas pessoas, se a economia não vai se recuperar, se vai ter uma situação calamitosa depois, eu não sei. Oramos a Deus e pedimos que não. Não queremos isso. Nós queremos ter paz. Mas independente do que aconteça, independente se Jesus está às portas, se ele vai voltar amanhã, se todos nós vamos ouvir o som, né, daquela trombeta, né, nos chamando, independente disso, nós temos que estar preparados. E é isso que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã que está assistindo, que vai ver esse vídeo. Você está preparado para isso? Você está preparado? Teu coração está preparado para isso? Você se preparou para o dia do Senhor? Você se preparou caso o Senhor ainda não volte e no dia de amanhã você venha faltar para a tua família? Ou melhor, você preparou o teu coração para a ausência de alguma pessoa que você ama? Temos que estar preparados a não ter medo, né? O texto que nós lemos aqui, não temais os que temem, que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temer, no sentido bíblico, temer a Deus, não é ter medo de Deus. É um amor respeitoso. Tá? É você obedecer a Deus baseado no amor, que é aquilo que a Bíblia nos ensina desde o início. Deus nos criou para termos um relacionamento de amor com Ele. Nós devemos amá-lo e ser amados por Ele. Esse relacionamento é que a Bíblia chama de adoração. Então, temer a Deus é nesse sentido. É a Ele que nós temos que temer. Não um vírus, não uma recessão econômica, não uma situação que vá destruir a economia do país, ou até mesmo que feche as nossas igrejas. Não, não é isso. Até porque se teve uma pessoa que me ensinou que igreja é muito além das quatro paredes, foi o pastor Renato, né? Eu não sei, vocês não me conhecem, a maioria dos que talvez estão assistindo, mas eu sou fruto de um bom, um ótimo discipulado feito pelo próprio pastor Renato. Eu e a minha esposa, né, nós fomos discipulados por ele, graças a Deus, e essa semente que ele plantou no nosso coração gerou muitos frutos, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos na fé já há alguns anos e dessa nossa fé já geramos muitos frutos também. Então, esse discipulado faz toda a diferença. E então eu digo para vocês assim, meus irmãos, estejam preparados, estejam com o coração pronto, estejam felizes com aquilo que Deus nos dá, independente da situação que está ao nosso redor, independente de toda a situação que está acontecendo, a gente tem uma esperança que faz com que, por mais que a gente tenha que ficar dentro de casa, por mais que a gente tenha que ficar, digamos assim, recluso nessa quarentena, nós temos algo no nosso coração que nos mantém felizes, que é a esperança, e a fé e a certeza de que se alguma coisa acontecer, nós vamos para um lugar melhor. Essa certeza que a gente tem que ter. Então grava isso no teu coração. Devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E isso é um alento para nós, né? Aqueles que não conhecem ainda precisam conhecer. Por isso eu quero deixar então essa mensagem, deixar um abraço, né, de toda a minha família aqui de Chapecó, minha esposa Assunção, os meus filhos, o Arthur e o Pedro Henrique. E assim que for possível nós vamos visitá-los aí na cidade, aí, Caxias ou Bento Gonçalves, né? Vai depender da nossa possibilidade também. Tá? Que Deus os abençoe e eu quero pedir que você feche teus olhos aí, se quiser acompanhar. Vamos orar e pedir a Deus que Ele possa estar nos dando essa paz, essa certeza. Amém? Fecha teu olho aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, como teu servo, como teu filho, eu quero pedir que essa palavra e esse pequeno testemunho que foi dito agora aqui possa ser gravado no coração dos teus filhos, possa ser gravado no coração dos teus servos, e que todos aqueles que ouviram essa palavra possam alimentar-se dela, alimentar a alma, alimentar o espírito, para que em nome de Jesus eles tenham paz e tenham certeza da salvação. Nós sabemos, Pai, que a alegria que o Senhor nos dá não é a alegria do mundo, essa alegria que nós queremos ter, essa alegria que nos traz esperança, que nos traz alento em qualquer momento, Pai. Te agradeço por isso, peço que grave em cada coração, que abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem, que abençoe cada irmão, cada irmã da igreja, cada pessoa que vai ter contato com esse material. Em nome de Jesus, Pai, peço que abençoe. Abençoe esse ministério, abençoe a vida do pastor Renato, abençoe a todos, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos ter essa certeza no nosso coração. Não temos medo, não tenhamos medo da morte, não tenhamos medo disso, nós tenhamos certeza de que ela é apenas uma passagem para um momento
para um lugar melhor, porque o Senhor nos ama, Jesus morreu por nós para isso. Te agradeço por tudo isso, Pai, com a certeza da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe e fiquem na paz. Até uma próxima mensagem.